retiro, não é um pregador mais abalizado, mas que Nosso Senhor nos dê a graça para tocar algo nos corações, principalmente o meu, e depois dos senhores. O retiro eu me pautei na regra de São Bento, e principalmente no prólogo, a principal parte que vou falar, que é sempre bom relembrar. Nós estamos sempre com essa poeira do mundo, ela pega na nossa alma e vamos esquecendo das coisas, não vamos vendo o brilho da graça de Deus. Então sempre temos que tirar a poeira, apesar dos senhores estar sempre recolhidos na vida de oração, temos que tirar as poeiras da nossa alma, para assim escutar com um pouco melhor a voz de Nosso Senhor e a voz de São Bento, que é nosso Pai. Então, São Bento começa na regra, essa magistral palavra: escuta, filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração, recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai, para que voltes pelo labor da obediência àquele de quem te afastaste pela negligência da desobediência. Então, primeira coisa, o Santo Patriarca não começa a regra com tratados teológicos. São Bento não faz nenhum tratado, era prático, era bem romano, São Bento. Ele ia diretamente no ponto e tira o mal pela raiz da nossa alma. Ele, nem discursos longos sobre a perfeição. Ele começa com uma palavra simples, breve e direta. Ausculta, escuta. Escutar de dentro essa palavra. Nessas primeiras palavras já tem contida toda a vida espiritual, toda a nossa vida espiritual aí, que antes de agir é necessário ouvir, antes de falar a Deus é necessário calar-se e receber dele a sua palavra. E assim foi com Abraão, que Nosso Senhor vai falar com Abraão: sai da sua terra. Imediatamente ele saiu, imediatamente ele foi fazer o que Nosso Senhor estava mandando. Antes de partir de Ur, ouviu a ordem divina. E assim como Nossa Senhora também, ela vai ouvir a palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Sem pestanejar, não, mas está muito difícil isso, ser a mãe de Deus, isso requer muitos sacrifícios. Não, imediatamente ela falou: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Antes de conceber o verbo, recebeu o anúncio. E o verbo latino auscultare não significa apenas ouvir, audire, mas inclinar-se atentamente para escutar. É como o médico que vai pegar o objeto para escutar o nosso coração, ele escuta atentamente. Está batendo diferente, tem algum problema aí. E nós também temos que ouvir atentamente a palavra de Nosso Senhor. Assim como fez São João na última ceia, ele se inclinou até o coração de Nosso Senhor para o ouvir, para saber os segredos do coração de Deus. E como quem se aproxima para não perder sílaba alguma, é uma escuta reverente, obediente, pronta para agir. E a quem se escuta? Podemos escutar muitas coisas. E de fato, nós escutamos muitas vozes hoje em dia. As vozes do mundo, as vozes da nossa carne, que está ferida pelo pecado original e tem suas manhas, suas artimanhas também. Nós escutamos a voz também do demônio, muitas vezes inspirações dele: não faça isso não, para quê? Isso é muito difícil. Então, a quem nós devemos escutar? São Bento diz: os preceitos do Mestre, precepta magistri, os preceitos do Mestre. E este Mestre, no plano último, não é outro senão Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso ideal. Ele é a quem nós devemos escutar. São Bento é apenas um instrumento que vai nos mostrar o caminho, mas o caminho vai conduzir a Nosso Senhor.
assim, no dia da morte de São Bento, que teve aquela estrada, ele não estava, ao final da estrada não era ele estava caminhando sobre essa estrada, o final era o Nosso Senhor, o final dessa estrada. O mestre bom e manso de coração, que nos fala por meio da Santa Igreja, dos superiores legítimos, e desta regra santa que recebemos. E Dom Delat, que é o grande comentador da regra, ele vai falar que quando ensina é apenas o eco de Cristo. A autoridade da vida monástica é sempre vicária. O abade é vicário de Nosso Senhor. E assim todas as ordens religiosas são. Santa Teresa, ela vai falar que a chefe do mosteiro é Nossa Senhora. Ela era vicária de Nossa Senhora. E não é o homem quem fala, mas Cristo que ensina por sua boca. Escutar, pois, não é apenas um ato humano de atenção. Nós podemos colocar atenção em vários atos humanos, várias pessoas que escutam, mas é um ato de fé quando nós escutamos a Nosso Senhor. Porque sabemos que essa palavra que Nosso Senhor está dando, por meio dos seus superiores, por meio daqueles que têm autoridade, é um ato de fé, é Nosso Senhor mesmo que está falando, não é outro, não a pessoa humana. E pois reconhece que através de um homem é o próprio Deus quem ordena. E nós devemos abrir o ouvido do nosso coração, não o ouvido material que nós temos, mas o ouvido do nosso coração. Essa docilidade que vai pedir-nos a fé. A fé pede essa docilidade. O patriarca não se contenta com uma escuta exterior. É somente, sim, nós podemos cumprir a regra materialmente. E seria um cumprimento aos olhos humanos perfeito. Quando, na década de 30, quando os comunistas resolveram infiltrar os seminários com seminaristas falsos, eles eram os melhores no seminário. Eles eram os mais cumpridores da regra, de todas as coisas superiores, mas por dentro eles não cumpriam nada. De fato, tem a conversão de um desses numa noite de Natal. Então, não é uma audição exterior, mas sim inclina aurem cordis tui, ou seja, o ouvido do seu coração. São Bento faz essa analogia do nosso coração que deve se inclinar, nossa vontade que deve se inclinar o ouvido do teu coração. E na Escritura, o coração é o centro da pessoa, onde se decide o destino eterno. A escuta do coração é aquela que penetra até as fibras mais íntimas, que transforma os pensamentos e as intenções. O profeta vai falar que para que Nosso Senhor tire do nosso peito o nosso coração de pedra, porque é um coração que não quer fazer sua vontade, um coração petrificado, que está parado, e coloque no lugar um coração de carne, mais amolecido, mais brando, mais dócil ao que Nosso Senhor tem a falar. A escuta do coração é aquela que penetra até as fibras mais íntimas, que transforma os pensamentos e as intenções. É diferente da escuta distraída que nós podemos ter, a escuta superficial também. Sim, tá certo. Como a semente caída à beira do caminho. Ela pode até criar um pouco de raiz, pode até sair uma folhinha, mas ela vai morrer. Vai morrer porque não tem profundidade ali. E Dom Columba vai falar desse espírito de docilidade. Ele vai escrever: a vida de adoção sobrenatural consiste em receber continuamente de Deus a sua luz e a sua vontade, e conformar a nossa ação a este influxo divino. Que o nosso coração concorde também. Não só a nossa mente,
não só a nossa boca, mas que todo o nosso ser concorde com aquilo que nosso Senhor está pedindo. É o ouvido do coração que percebe a voz do Pai. É o ato de fé. Quantas vezes pessoas simples nós vemos e elas têm essa docilidade, elas têm essa audição absoluta do coração. Elas escutam a voz de Deus. Elas sabem, elas são dóceis ao que nosso Senhor fala, as inspirações de nosso Senhor. E às vezes nosso ouvido está cheio de cera, nosso ouvido do coração, e temos que limpar essa cera. Senão nós não ouvimos nada. Começamos a ouvir a nós mesmos, nosso amor próprio, o nosso próprio orgulho. E São Bento vai também não só escutar, porque nós podemos escutar, que bonito, é belo, mas é escutar e cumprir. Cumprir o que Nosso Senhor nos fala. São Bento diz: Libenter ectipe et efficaciter cumple. Recebe de bom grado e cumpre eficazmente. Um romano. Ordem dada, ordem recebida, ordem executada. Receber de bom grado é acolher sem resistência interior. Porque às vezes nosso interior pode... Não quero fazer isso, não quero... temos as murmurações interiores. Nosso eu não quer deixar totalmente. Não quer se deixar dobrar totalmente. Sem reservas ocultas. E quantos há que parecem ouvir, mas na verdade julgam e medem a palavra? Até esse ponto eu faço. Mais do que isso não dá. Aceitando o que lhe agrada e deixando de lado o que exige sacrifício. Isso somos nós. Somos nós, homens feridos com pecado original. Nós temos a ferida da fraqueza, que todo esse esforço, tudo aquilo que nos custa, nós vamos deixando de lado. Não, isso vai dar muito trabalho, deixa para aí. Vamos colocar debaixo do tapete, depois eu faço isso, depois eu vejo isso. Nós temos isso, temos essa ferida. E essa ferida vai continuar até a hora da nossa morte. Por isso que nós temos que sempre praticar a virtude, principalmente a virtude da fortaleza, para cumprir esses sacrifícios. O grau último da virtude da fortaleza é o martírio. Mas muitas vezes Nosso Senhor não vai pedir o martírio da nossa vida, mas sim um martírio interior, um martírio de nossa vontade própria, que é o pior martírio. Porque às vezes nós deixamos tudo, podemos quebrar essa pedreira inteira, mas deixar a nossa vontade própria nós não deixamos assim tão fácil, não. É o nosso coelhinho branco, nosso bicho de estimação que nós guardamos, nós cevamos, alimentamos, protegemos. É isso, nosso orgulho. E esta não é a escuta que salva. Cumprir eficazmente é não deixar que a palavra recebida se perca na indolência. E quantas resoluções tomadas em retiros e não se desvanecem por falta de execução. Isso é a nossa vida. Nesse retiro agora vou mudar de vida. Agora vai ser outro homem daqui. Não sai. A gente pode cumprir 2, 3 dias. E por isso que, como vamos falar mais tarde, as resoluções do retiro devem ser poucas, mas eficazes. Tem que ser... A gente às vezes faz uma lista de 10, 20 coisas. A gente não vai cumprir nada. Tem que ser aquela pontual, aquela que toca na fibra da nossa alma e que nos faz doer. Essas são as resoluções boas. Aqui está a raiz. Escutou-se, mas não se trabalhou para cumprir. Então é aí que nós devemos meditar e fazer no nosso balancete interior. O que eu estou fazendo? Ad quid venistes? Para que viestes a esse lugar? Para mudar de vida, como nós fazemos conversão dos costumes.
mudaram nossos costumes maus. Então, eficazmente, cumprir eficazmente. Aí vem o trabalho da obediência. É todo, como vai dizer Santo Inácio também no Retiro, é o princípio e fundamento. O princípio e fundamento da nossa vida é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós colocamos muitas outras coisas como princípio e fundamento. O mundo, as criaturas. E o princípio e fundamento é Nosso Senhor. E só vamos chegar até Nosso Senhor por meio da obediência. Se foi pela desobediência que nossos primeiros pais caíram, perderam a graça, perderam todos os dons e ficaram feridos na sua natureza, somente pela obediência que nós podemos voltar a Nosso Senhor, voltar a este bom mestre. E a meta de tudo é ad eum per obedientia laborem redeas, que tu voltes a Deus pelo trabalho da obediência. São Bento vai dar o caminho aí, já no prólogo. É um retorno, porque todo homem pelo pecado afastou-se do Criador. Salvo a Santíssima Virgem Maria, que foi concebida sem pecado original, todos nós fomos concebidos com pecado original. Todos nós somos filhos de Adão e Eva. E nós vemos isso nas crianças hoje em dia. Não só hoje em dia, mas sempre. Que batizadas, boas famílias católicas, mas nós vemos as feridas ali nas crianças do pecado original. É incrível isso. É criança mal criada, que tem sua vontade própria, egoísta. Todos nós somos assim. Por isso que esse trabalho, esse labor para adquirir as virtudes. É pelo mesmo caminho, mas em sentido inverso que se regressa. Como a inobservância nos expulsou, assim a obediência nos reconduz. A obediência para São Bento não é um servilismo. Sim, vou cumprir a letra dali. É mais do que isso, é uma liberdade. Porque pela obediência eu vou me libertando dos meus pecados. Vou me libertando dessas amarras que o pecado me deixa atado até ele. Então a obediência nos liberta. Vai tirando todas as amarras. É como Lázaro, que estava preso ali, e Nosso Senhor solte-o. E Nosso Senhor vai soltando essas amarras do nosso pecado. E o monge e todo cristão, ao obedecer, está a restaurar a ordem perdida, a render a Deus a glória que lhe foi negada. Então, nós vamos dar a glória a Deus. Vamos aqui como um pequeno feudo, um pequeno lugar que Nosso Senhor vai ter homens seletos, homens que querem sua glória, querem obedecê-lo. E Dom Delate vai afirmar, obedecer é unir-se a Deus. Quando obedecemos por amor, deixamos de viver para nós mesmos, e o próprio Deus é quem vive e age em nós. Mas todos nós temos esse drama da surdez espiritual. Ontem vimos no Evangelho que Nosso Senhor vai curar um surdo e mudo. Que somos nós. Somos surdos à sua voz e mudos a falar a sua glória, a dar o bom exemplo. E quão grande é o perigo de um ouvido fechado. É o drama de Israel que, tendo ouvido os profetas, tapou os ouvidos. Durante anos e anos, Nosso Senhor falava pelos profetas. Por ele tinham coisas maravilhosas sobre a vida do Messias. E cada vez ia sendo mais real o que estavam falando os profetas, mais perto. O profeta Isaías, por exemplo, que nós vemos
Toda a vida de Nosso Senhor ali é dito como o quinto evangelista, seu nascimento, sua concepção, sua paixão. Os salmos estão toda a vida de Nosso Senhor, a Santa Missa que está no profeta Malaquias, está tudo ali. Mas Israel tapou os ouvidos, não quiseram ouvir. Os profetas mataram os profetas. É o drama dos fariseus que, escutando a verdade encarnada, murmuravam no íntimo: non unc volumus regnare super nós, não queremos que ele reine sobre nós. Depois dos profetas, vai vir o próprio Deus, que vai falar em pessoa a todos nós. Os fariseus não viram, estavam cegos, surdos, não quiseram ouvir a Nosso Senhor, não queremos que este reine sobre nós. Eles estavam totalmente com o ouvido cheio de cera. E na vida monástica e também no mundo, esta surdez toma a forma de resistência às inspirações interiores, de demora voluntária em obedecer, de desculpas sutis para retardar o cumprimento. Muitas vezes nós cumprimos, sim, mas vamos retardando a coisa. Como fazemos como os japoneses quando querem fazer greve. Eles trabalham, eles vão todos os dias, mas só que trabalham mais lento do que era. Então, a produção não fica como deveria. Então, às vezes, nós também fazemos isso. Fazemos essa greve, não vou fazer isso, mas fazemos mais lento. Eu vou fazer, mas da minha maneira, como eu quero. E a dessídia espiritual, que mata lentamente a alma. Vamos envenenando aos poucos a nossa alma. Por exemplo, uma pessoa que toma um vinho Bordeaux com uma gotinha de veneno não vai morrer agora. Mas se ela toma todo dia com aquela gotinha, ao cabo, no final ela vai estar morta. Porque o veneno vai ficando ali na alma, no corpo. Dizem que assim foi morto Dom Vital. Pintaram o quarto dele com arsênico e ele respirando aquele ar. Depois na cela lá na Fortaleza de Santa Cruz, de São João, respirando aquilo. E quando ele foi para a França, que já foi livre, solto, ele morreu envenenado. Porque foi aos pouquinhos, não foi de uma vez. E nós vamos fazendo isso na nossa alma, aos pouquinhos, a morte lenta. E para ouvir essa voz de Nosso Senhor, é necessário silêncio. Quando nós vemos a vida religiosa depois do Vaticano II, é um absurdo. Não só a vida religiosa, toda a vida da igreja. Sempre se ouve o silêncio, nos seminários, nas comunidades religiosas, nos mosteiros, claro, porque o silêncio é necessário para a alma se unir a Deus, para a alma contemplar a Nosso Senhor. E sem o silêncio nós vamos para todos os lados. Nós escutamos o burburinho do mundo. Se nós estamos no meio da cidade grande, uma pessoa está falando, às vezes não escuta. O quê? Está falando? Não ouvi, carro passando, gente gritando, barulho de música. E por isso que todos os mosteiros, todas as casas religiosas sempre estavam num lugar afastado. Para ouvir, sim, a voz da criação. Isso sim, que isso nos eleva a Deus, nos faz contemplar a Deus. Mas apagava todo o ruído exterior. Então, por isso que o silêncio maior, silêncio menor, os senhores falam com sinais, para evitar todas as dissipações possíveis. E se São Bento começa mandando escutar, é porque sabe que a palavra de Deus não se impõe pelo ruído, mas pelo silêncio. Votem aure tenuis, a voz de um sopro leve, como vai dizer o livro dos Reis. É a voz de Deus. O mundo é a voz de trovão.
quer se impor. Não, o Senhor não. Fala muito lento, muito baixo. Para escutá-lo, temos que baixar também o ruído. Senão nós não escutamos a Deus. E o silêncio exterior é necessário para afastar as conversas inúteis, moderar a curiosidade também. Quando nós estamos com muitas coisas, nossa curiosidade se desborda. Nós vamos para todos os lados. E é o que São Bento também fez. Ele foi estudar em Roma. E quando chegou lá, ele viu aquela cidade, todo aquele ruído, todas aquelas coisas. Ele falou, não vou ficar aqui não. Aqui eu vou perder minha alma. Aí foi, pegou a alma dele, vamos para outro lugar. E foi para outro lugar, estava vivendo mais tranquilo. Aí teve a coisa de quebrar o pote, e ele milagrosamente juntar e ficar perfeito. E as pessoas da cidade toda, nossa, você está fazendo milagre. Ele foge para a Síria. Foi para lá. Ele queria Nosso Senhor. Ele queria buscar a Nosso Senhor Jesus Cristo, não outra coisa. E também submeter o nosso próprio juízo. Vai dizer também Dom Columba, Deus fala baixo. E só a alma pacificada pode discernir-lhe a voz. Onde reina o tumulto interior, ali Deus não é ouvido. Nós percebemos isso. Nós que muitas vezes fazemos apostolado, temos que sair. Quando nós saímos, percebemos que a coisa nossa alma já não ouve tanto a voz de Deus, já é difícil fazer os exercícios, rezar. E quando volta, tudo pacifica, tudo volta ao normal. E o mundo é assim, o mundo leva esse burburinho, o mundo leva-nos a fugir de Deus. O mundo é perigoso, O Senhor várias vezes vai increpar o mundo com esse pecado nos evangelhos. Então, para essa primeira conferência, vamos tentar guardar mais o silêncio, fazer um examezinho de consciência, todo esse retiro, sobre como que eu estou guardando esse silêncio. E também no retiro nós podemos nos distrair. Às vezes comentários, às vezes nós mesmos distraindo-nos dos exercícios espirituais. Procurar ler mais lentamente a nossa regra, fazer uma leitura meditada, porque às vezes nós lemos todos os dias, mas às vezes não guardamos nada. Então fazer essa leitura mais meditada, pedindo ao Nosso Senhor que nos ilumine, que nos ensine, nos mostre o que devo fazer. E depois um ato de entrega total ao Nosso Senhor. Um retiro bom, um retiro generoso. Nós devemos ter generosidade para com Deus. Porque o Nosso Senhor não se deixa vencer em generosidade. Ele vai dar tudo, mas Ele quer uma alma limpa para Ele. Uma alma sem nada para que Ele possa fazer o seu trabalho ali. Ele quer uma oficina limpa e Ele vai usar, Ele sabe como usar os instrumentos. Então, procurar entregar-se totalmente a Deus nesse retiro, com generosidade, dando tudo ao Nosso Senhor. Tudo. Não deixando nada, não guardando nada. Fazer como Samuel: eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. É o que Samuel vai falar. Quando ele escutava a voz de Deus, ele ia até Eli e eu não te chamei. Várias vezes foi, e no final ele falou: olha, se você escuta de novo essa voz, você vai falar: eis aqui, Senhor, eis que o seu servo escuta. Ele falou isso e Nosso Senhor vai falar a ele. A mesma coisa nós devemos fazer. Eis-me aqui, Senhor. Pode falar. Fale o que eu devo fazer. Nosso Senhor vai nos indicar e vai nos guiar nisso. Então ficamos por aqui e na tarde nós